pessoal, tudo bem? Tudo bom. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre tipos de entidade, tipos de relacionamento e atributos derivados, ok? Então vamos lá, primeiro eu queria falar, eu estou usando o dia, tá certo? Para ter a anotação do Peter Shenel, na minha opinião, o melhor software que tem. E eu uso o meu computador, eu uso o Ubuntu. Então você pode estranhar um pouco a interface. A explicação é essa, tá bom? Muito bem, nós temos então no nosso diagrama, no TER, nós temos dois tipos de entidade e temos dois tipos de relacionamento. Relacionamento comum e relacionamento de identificação. Lembrando aqui que essa minha versão aqui está usando o português de Portugal. Tá? Então vamos lá. A entidade forte é a entidade ou entidade comum, né? Alguns autores citam a entidade forte, eu não gosto muito desse termo, então eu chamo de entidade. E a entidade fraca é a entidade da qual a entidade fraca depende. Então no caso aqui, ó, eu vou pegar o livro. No relacionamento nós vamos ter aqui tem, e no tipo de entidade fraca nós teremos volume. Então, na biblioteca, o que você tem na verdade são os volumes de um livro e não o livro em si, ok? Quando você tem uma entidade fraca, ela tem que obrigatoriamente estar ligada a uma entidade da qual ela depende por um relacionamento de identificação, que é esse relacionamento que tem bordas duplas. A participação, que é essa linha que tem dos dois lados do relacionamento, indica se a participação é parcial ou total. Então, quando você tem uma entidade fraca, ela sempre depende, né? Toda entidade fraca depende da entidade forte, de uma entidade forte. Portanto, a participação sempre é total. Ou seja, a linha que liga a entidade fraca ao tipo de relacionamento deve ser dupla. Tá certo? Então, o que eu estou indicando aqui? Que volume depende de livro. Nem todo livro tem volume. Eu posso ter um livro que é digital, então ele não tem volume. E eu tenho um livro que é físico, tá? Bom, então vamos à cardinalidade. A cardinalidade eu vou indicar aqui. Do lado esquerdo, ou seja, do lado direito, vamos começar pela cardinalidade do lado de volume. Então, um livro pode ter vários volumes lá na biblioteca, certo? Mas cada volume daquele livro, ele pertence a apenas um livro. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o relacionamento. O relacionamento indica como dois tipos de entidades estarão ligados. Bom, vamos seguir aqui para poder explicar o outro tipo de relacionamento. Então, eu tenho que o volume é emprestado para uma pessoa. Daqui a pouco a gente fala dos atributos, tá? Então, olha, eu tenho aqui que o livro é emprestado, o volume é emprestado para uma pessoa. Vamos indicar a cardinalidade. Para isso eu vou virar, tenho aqui, ó, rodar, que é girar, então a cardinalidade vai ficar na vertical. A esquerda é a cardinalidade de cima, a direita é a cardinalidade de baixo. Um volume é emprestado para muitas pessoas, certo? Então o João pode ir pegar o livro, depois da hora que o livro é devolvido, ele vai lá, o Antônio vai lá e empresta. Então, muitas pessoas podem emprestar o volume. E uma pessoa pode emprestar muitos livros. Então nós temos um relacionamento muitos para muitos. Posso ter um livro que nunca é emprestado? Posso. Posso ter uma pessoa que se cadastra na biblioteca e nunca empresta um livro? Também posso. É possível, não é? É possível. Embora
Se você for pensar nas escolas hoje em dia, nas universidades, a maioria dos alunos não vão à biblioteca emprestar livros, né? Então tem muitas pessoas que, embora tenham cadastro, nunca peçam um livro emprestado. Portanto, a participação de volume e de pessoa neste relacionamento é parcial. Eu tenho lá um conjunto de pessoas e veja que você tem que avaliar a possibilidade. Existe a possibilidade de que uma pessoa não empreste livros. E eu posso receber um livro de doação. Eu mesmo já doei várias vezes para o Claritiano, para a Unicid, onde eu trabalhei em São Paulo, para a Unifeb de Barretos, para a FATEC de Bebedouro. Já doei livros que eu tinha em casa e eu não ia usar mais o livro e eu resolvi doar o livro. Eu comprei uma edição mais recente. Nada garante que aquele livro que foi doado, que não é necessariamente um livro de bibliografia básica, nem de bibliografia complementar, seja algum dia emprestado. Então a participação do livro também é parcial. Ok? Então eu tenho dois tipos de relacionamento. Por que esse relacionamento tem bordas duplas? Primeiro, ele só pode estar ligado a um tipo de entidade fraca. E um tipo de entidade fraca só pode ter um relacionamento de identificação. Por quê? Porque um tipo de entidade fraca só pode depender de uma entidade forte. Então eu não posso ligar um tipo de entidade fraca em outro tipo de entidade fraca. Cuidado com isso. E eu tenho aqui duas entidades fortes. De quem volume depende? Depende de livro. Por causa deste relacionamento. Então, volume poderia ter 20 relacionamentos. 19 seriam relacionamentos comuns. E um deveria ser relacionamento de identificação. Justamente para identificar de quem volume depende. E como é essa dependência? Gente, essa dependência é de existência. Não tem como existir volume se não existir o livro antes. Pode existir um volume sem existir pessoa? Pode. Pode existir pessoa sem existir? Pode. Mas o volume jamais existiria sem que existisse o livro antes. Ok? Muito bem. Então temos aí a explicação dos tipos de relacionamento, dos tipos de entidade. Vamos falar dos tipos de atributo. Então nós temos o atributo simples, é o atributo que tem a borda simples. Eu vou começar aqui com o livro com a chave, o atributo chave dele, o ISBN. O ISBN é um código único que cada livro tem. Você pode ir à biblioteca, pegar um livro lá, virar na contracapa, né, na parte de trás, você vai ver um código de barras, é o ISBN. Então o ISBN é um número único para o livro, não para o volume, ok? E aí eu vou ligar o ISBN ao livro. Eu vou vir aqui e vou colocar o título do livro, é um atributo simples. E eu vou adicionar o ano de publicação. Nada muito complexo, só para exemplificar. Eu vou adicionar também a editora do livro. Esses são atributos simples. Por que atributo simples? Porque só existe uma editora, só existe um ISBN, só existe um título, só existe um ano de publicação para este livro. Se o livro tem uma segunda edição, essa segunda edição recebe um outro ISBN e assim por diante. As edições são diferentes. Eu, por exemplo, aqui na minha casa tenho 4 edições de um livro de gestão de dados, gestão de processos, e esse livro, cada versão, um livro tem mais capítulos, o autor muda o livro, então é um novo livro. Embora tenha o mesmo título, pareça ser o mesmo livro, não é o mesmo livro, certo? Muito bem, mas e o autor? Um livro pode ser escrito por vários autores, certo? Então, no atributo onde eu vou escrever o nome do autor, esse autor pode ser multivalorado, ou seja, eu posso ter muitos valores ali dentro. Significa que eu não quero escrever só Alexandre Leite Rangel, eu quero escrever Alexandre Leite Rangel, eu quero escrever Pedro de Mello Rangel, eu quero escrever Bruno de Mello Rangel. 3 nomes no atributo autor. Então ele é um atributo multivalorado. Tem muitos valores para aquele atributo.
Lá no nosso atributo, na nossa entidade fraca, a entidade fraca ela tem esse nome porque ela não se identifica sozinha. Não há nada que identifique o volume sozinho. O volume pertence ao livro. Então ele tem que ter, é igual você, os nossos nomes. Meu nome é Alexandre, mas quem é o Alexandre? O Alexandre é o Alexandre Leite Rangel. O Leite é o sobrenome da minha mãe e Rangel é o sobrenome do meu pai. Então eu tenho que ter um sobrenome que diz quem eu realmente sou. Se não for só Alexandre, quantos Alexandres existem? Certo? Muito bem. A mesma coisa acontece com a entidade fraca. O volume 1. O que é o volume 1? O volume 1 é de que livro? O volume 2, vou até mudar o nome aqui. Deixa eu fechar aqui um instantinho. Eu costumo usar o termo volume, mas às vezes as pessoas estranham esse. Eu não quero dizer um livro em 2 volumes. Não é edição. Deixa eu pegar aqui a palavra, que a palavra me fugiu agora. Biblioteca. Eu quero dizer exemplar. A palavra demorou para voltar, tá? Exemplar. Então, lá na biblioteca existem vários exemplares do mesmo livro, tá? Então, o primeiro exemplar, o segundo exemplar, imagina, se não me falha a memória, a bibliografia básica de um livro deve ter 10 exemplares de cada livro da bibliografia básica. Então, se você for procurar um livro lá, por exemplo, banco de dados, sistema de banco de dados de Mazin Navache, tem que ter 10 exemplares, 10 volumes do livro lá. Então, o número do exemplar não identifica sozinho o livro, o exemplar. Então, ele é uma chave fraca. Então, o meu nome, o seu nome, né, que nós chamamos de pré-nome, que seria o Alexandre, só o Alexandre não me identifica. Eu preciso do meu sobrenome para me identificar. E o que será o sobrenome, vamos dizer assim, do exemplar? Vai ser o ISBN do livro. Então, quando isso aqui se tornar uma tabela lá no banco de dados, obrigatoriamente ela deverá ter como parte da chave primária o ISBN do livro. Então vamos colocar aqui o número e a situação do livro. A situação desse livro, se ele está emprestado, se ele está disponível, é um atributo simples. Certo? Veja, não confunda a situação, que é o valor que eu vou guardar dentro da situação. O atributo é situação. Emprestado, disponível, em manutenção, destruído, isso são valores que eu vou guardar dentro do atributo situação. Eu não posso vir aqui e colocar um atributo disponível. Veja, isso é um valor que vai ser armazenado lá dentro. É a mesma coisa, você pensa um atributo cor, e você criar um atributo chamado verde e outro chamado amarelo. Não faz sentido. Eu vou criar um atributo nome e vou criar um atributo chamado João. Entendeu? Então, a situação é esse texto que nós vamos guardar lá dentro. Emprestado, disponível, devolvido, ok? Lá em pessoa, portanto, nós vamos colocar pessoa, uma entidade comum. Importante dizer. Atributo-chave só pode existir em entidade fraca, não pode existir em outro tipo de entidade. Atributo-chave só pode existir em entidade forte, não pode existir atributo-chave em entidade normal, entidade fraca.
Ok? Então, que isso fique registrado. Aqui em pessoa, nós vamos querer colocar o código da pessoa, vamos colocar o CPF. O CPF vai ser o atributo chave de pessoa, e aí nós vamos colocar aqui o atributo, uma coisa que é muito comum, as pessoas têm dificuldade de entender isso, o atributo derivado. Então eu venho aqui e coloco o nome completo como atributo derivado. E a pessoa fala, não, eu vou pegar o nome, o sobrenome e tal, não sei o que e tal. Ótimo. Beleza, pode ser. Você vai juntar o nome e o sobrenome para formar o nome completo. Mas onde estão o nome e sobrenome? Você só pode criar um atributo derivado que consiga derivar de informações que estejam no seu banco de dados aquela informação, senão ele não pode existir. Como está aqui, o nome completo deveria ser um atributo simples. Alguém tem que entrar no sistema e digitar o nome completo, Alexandre Leite Rangel. Para que exista o atributo derivado nome completo, eu preciso então em algum lugar ter um atributo chamado nome, um atributo simples, que alguém informará esse dado, ou seja, alguém vai entrar no computador e digitar o nome, e um outro que tenha o sobrenome. Assim, eu separarei Alexandre aqui, Leite Rangel aqui, portanto eu posso derivar, eu posso gerar, eu posso calcular nome completo unindo essas duas informações. Vou dar um outro exemplo. Nesta mesma tipo de entidade. Eu vou criar aqui o atributo endereço, que será um atributo composto. Atributo composto é aquele atributo ao qual nós temos mais de um subatributo. Então, eu vou colocar só 3 aqui, tá? Rua, número e complemento. Lembre-se sempre que em banco de dados é mais fácil juntar do que dividir. Se eu invertesse aqui, ó, pegasse o nome, posso inverter, digitar o nome completo e colocar como derivado o nome e sobrenome? Posso, nada me impede de fazer isso. Tá? O que eu estou querendo dizer é fazer isso. Ó. Vamos marcar aqui e marcar aqui. Ok? Posso fazer isso? Posso. Então alguém vai digitar lá na hora de fazer o meu cadastro, Alexandre Leite Rangel. E aí um algoritmo vai entrar nesse atributo e vai pegar o Alexandre e vai exibir como nome e o Leite Rangel exibir como sobrenome. Veja, eu posso, mas eu não devo. Por quê? Porque é mais difícil fazer isso. Veja, Alexandre tem 9 letras, João tem 4, Eli tem 3. Onde é que eu vou fazer? Ah, você vai pegar pelo sobrenome. E o João Carlos? O nome dele é João Carlos. Percebe que é mais difícil dividir uma string do que juntar? Porque se eu inverter isso, e veja, gente, a importância, o que eu projeto é como será o meu banco. Tá certo? Então, o que o meu usuário vai informar? Nome, Alexandre, sobrenome, Leite Rangel. Para gerar o nome completo, eu concateno. Concateno Alexandre com Leite Rangel, vai aparecer aí. Então, aqui em número, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar aqui, né? Voltando ao exemplo do endereço. Então, agora eu tenho um atributo composto, certo? O endereço é composto isso aqui. E aí você vem aqui e gera um atributo derivado. Portanto, eu não posso ter um atributo derivado se eu não tenho de onde derivar a informação. Ok? Entendido isso, gente? Por favor. Eu vou clicar aqui em derivada e agora eu vou ligar aqui. Então, o que é o endereço completo? Eu vou concatenar rua, número e complemento. Deixe-me ver se não me esqueci. Não. Temos todos os tipos de atributos aqui. Vamos fazer rapidamente o mapeamento. Como é que isso aqui vai virar banco? Então eu vou... Veja,
O banco é gerado a partir do there. A partir daí, tudo é derivado do there. Então, eu não posso criar um atributo novo, uma coluna nova, ou chave onde eu quero a chave, o atributo, o relacionamento, a chave estrangeira. Está tudo marcado aí no there. Quem decide que é chave estrangeira são os relacionamentos. Eu não tenho um atributo, veja, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu não tenho um atributo de chave estrangeira, então não existe chave estrangeira no there. Eu identifico. Quando eu olho para esse relacionamento, eu vou dizer para vocês, em exemplar haverá uma chave estrangeira de ISBN. Eu não vou pôr ISBN, se eu virar e fizer isso aqui, ó, e colocar esse atributo aqui, na hora que eu for mapear a meu there para o relacionamento, eu vou ter dois atributos ISBN. Eu não posso. O mapeamento, a regra do mapeamento já vai adicionar o ISBN aqui. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Eu vou criar aqui o livro. Então, o passo 1, você vai adicionar... Eu não vou fazer aqui, porque aqui vai ficar ruim. Então, eu vou fazer usando o Word. Ok? O Word. Então, eu vou vir aqui no there. Vou copiar o there. Word não. Como estou no Linux, é o Writer. No Windows nós temos a palavra e no Linux nós temos o escritor, o Writer. Então, o passo 1. Livro. Eu vou pegar todos os tipos de entidades fortes. Eu tenho livro e pessoa. Vou criar as duas. Não importa. Aqui eu fiz até em ordem alfabética. Eu vou fazer fora da ordem alfabética para você ver que não importa. Vou pegar todos os atributos simples. CPF, nome e sobrenome. CPF, nome, sobrenome. E os atributos simples dos atributos compostos. Rua, número e complemento. Rua, número e complemento. Livro, eu tenho ISBN e título. ISBN, título, editora e ano de publicação. Não vou pegar atributo multivalorado, tá certo? O atributo multivalorado é no passo 6. Você para por aqui. Passo 2. Você vai pegar os tipos de entidade fraca. No caso, exemplar, vou criar uma relação para ela. Exemplar. Número e situação. Ah, esqueci de uma coisa. O atributo chave, quando tem um só, automaticamente ele vira o atributo, a chave primária. Como eu indico a chave primária? Você indica a chave primária sublinhando a linha. Você não vai pôr asterisco, você não vai pôr PK, você não vai pôr negrito. Gente, normas técnicas são normas, você tem que seguir a norma, porque qualquer profissional tem que identificar o que você está escrevendo. Não posso eu inventar. Não, eu vou pôr chave, eu vou pôr em latim, sei lá como é que eu vou escrever, identifico chave primária em latim e vou escrever. Não posso. A norma diz, chave primária é sublinhada, e ponto final. Número e situação. Beleza? Aí a regra diz, adicione como chave estrangeira a chave primária da relação que representa o tipo de entidade da qual depende a entidade fraca. A entidade fraca exemplar depende de livro, porque isso é identificado pelo relacionamento de identificação. Então eu vou adicionar ISBN. Como é que eu identifico chave estrangeira? As iniciais de chave estrangeira em português. A regra diz, a chave primária da entidade fraca é a combinação da chave estrangeira com a chave fraca. Ponto. Passo 3, relacionamentos que tenham cardinalidade 1 para 1. Eu não tenho nenhum. Passo 4, relacionamentos que tenham cardinalidade 1 para N. Eu tenho tem.
Ora, minto, eu já fiz que é o passo 2, eu não tenho nenhum relacionamento 1 para N. Eu vou para o passo 5, relacionamentos muito para muitos. Então eu tenho aqui M para N. Emprestado. O que eu vou fazer então? Passo 5, se eu não tenho passo, gente, eu não tenho nenhum relacionamento 1 para 1, nenhum relacionamento 1 para N. Você fala, Rangel, você tem ali 1 para N. Não, mas esse relacionamento eu já matei na regra 2 quando eu fiz a entidade fraca. É um relacionamento 1 para N com outros tipos de entidade. Aqui no canal você tem um vídeo só sobre mapeamento, você pode assistir lá. Tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, no relacionamento passo 5, se você não tem nada para mapear naquele passo, você pula, certo? O próximo aqui é o passo 5, relacionamento muitos para muitos. O que ele fala? Cria uma relação para representar o emprestado, para representar o relacionamento. É por isso que relacionamentos não podem ter o mesmo nome, em hipótese alguma, tá? Emprestado. Você vai fazer o quê? Vai adicionar a chave primária das relações que representam os tipos de entidades participantes. Chave primária de pessoa, olha lá, é CPF, então eu vou pôr como chave estrangeira aqui. Ok? Qual é a chave primária de exemplar? Não é número. A chave primária de exemplar é ISBN e número do exemplar. Como eu não tenho nenhum atributo, se eu tivesse um atributo pendurado aqui, ele viria para essa relação. Como não tem, acaba aqui. A chave primária das relações do passo 5 é a combinação das chaves estrangeiras. Então eu vou sublinhar as 3. Então quando eu tenho uma entidade fraca, eu vou levar a chave inteira dela como chave estrangeira. Certo? Muito bem. Passo 6, atributos multivalorados. Então no passo 6, eu vou criar uma relação para representar esse atributo, que é autor do livro. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar como chave estrangeira a chave primária da relação que representa o tipo de entidade livro. Chave primária de livro é CPF. CPF, chave estrangeira. Mais o atributo multivalorado, autor. Fecha parênteses. Qual é a chave primária dessa relação? A combinação da chave estrangeira, desculpa que é CPF, não CPD, mais o atributo multivalorado. Por que isso? Imagine o seguinte, se eu tivesse só o CPF como chave, imagina aqui, ó, CPF 123, exemplar 1. A mesma pessoa quer pedir um livro, imagina que só o CPF é a chave primária. Quando eu coloco 123, vai haver um erro, por quê? Porque a chave primária deve ser única, ela não pode se repetir. Se eu coloco só o exemplar como chave primária, eu posso colocar 123, tudo bem, mas imagina que eu coloco aqui 124, que a outra pessoa, quando eu coloco 1, vai dar erro. Então, qual que é a única maneira de eu garantir que eu tenha múltiplos quando eu coloco os dois na chave primária? Porque esta string é diferente desta string. E agora eu posso repetir a outra pessoa pegando outro livro. Então, isso é diferente disso. Ok? Então, é por isso que atributos multivalorados devem fazer parte da chave. Muito bem. Percebeu que o atributo derivado não veio para a relação? E não vem mesmo. Tá? Ele não vem para a relação. A relação é porque ele só existe no there. Eu vou mostrar agora para vocês. Vamos fazer aqui a resposta de um exercício de mapeamento. É o esquema de relações do banco de dados. Então, qual é o esquema de relação do banco de dados? A tabela pessoa e livro, que não teve nenhuma modificação. Depois nós temos a tabela exemplar, a entidade exemplar. E por último, o autor do livro. Okay? Esse é o esquema de relação. Esse der
portanto, gerará 4 tabelas no banco de dados. Vamos fazer as 4 tabelas? Então, vamos lá para o MySQL. Vou colocar aqui só para me guiar. Tá bom? Comentar. Eu vou, antes de tudo, criar o banco de dados. Create Database Biblioteca. Vê se não tem nenhum aqui. Tudo bem, vou criar o banco de dados. Criei. Vou atualizar aqui. Você verá que tem a biblioteca aqui. Vou pôr como principal. Agora eu vou criar a tabela de pessoa. Veja, qual é a ordem que eu devo criar aqui? O autor do livro usa a chave estrangeira de CPF, então ele tem que vir depois de pessoa. Opa, fiz um erro aqui na hora de mapear. Eu não sei porque eu coloquei CPF da pessoa e ISBN do livro. Peço perdão. ISBN. Então aqui é ISBN. Me empolguei, achei que estava anotado no vídeo. Então veja, eu estou no livro. Então, chave primária de livro não é CPF, é ISBN. Tá? Então, vamos voltar lá. Vou corrigir aqui. Aqui é o ISBN. Então veja, o autor do livro tem que vir depois de livro. Tanto faz. Qualquer lugar depois, por quê? Porque eu tenho que primeiro criar a chave primária em livro. E eu tenho que criar a tabela pessoa, certo? Então, qualquer lugar que eu tenha chave primária, que a chave da pessoa seja chave primária, faltou emprestado. Emprestado, não está certo. Emprestado, faltou emprestado aqui. Faltou emprestado, esqueci de copiar emprestado. Então vamos vir para cá, acrescentar emprestado aqui. Então veja, emprestado tem que vir depois de exemplar, porque tem a chave estrangeira de exemplar, e depois de pessoa, certo? Vamos lá, vamos criar 5 tabelas aí. Primeiro, essa ordem está boa, então create table. Pessoa, CPF, baixar de 11, not null. Chave primária não pode ser nula, então você tem que dizer not null, tá? Como é CPF, não tem geração automática do número. Nome, baixar de 250, not null. Estou usando MySQL aqui, tá bom? Sobrenome, baixar de... Vou mudar aqui, vou pôr 125 aqui e 200 aqui. Rua, baixar de 250, not null. Número, baixar de 30, not null. Complemento, nem todo endereço tem complemento, então ele não vai poder ser not null, certo? Vou pôr aqui 150 de complemento, mas eu não posso pôr not null, senão quando eu ponho not null o campo fica obrigatório. E não é o caso do complemento, ele é um campo opcional. Agora eu vou colocar a chave primária, primary key, CPF. Como eu estou usando MySQL, engine igual InnoDB. Vou executar esse comando. Agora eu tenho a tabela pessoa criada lá com essa estrutura. Vamos criar a segunda tabela, create table, livro, ISBN, baixar de 10,
Não lembro exatamente quantos caracteres são no ISBN, vamos deixar 10. Título. Veja que lá eu usei acentos de cedilha na hora de criar no banco, eu tenho que remover, tá? Varchar de 255. Not null. Editora. Eu vou deixar a editora opcional, porque imagina que a pessoa resolveu editar o livro por conta própria, né? Então, você foi lá e fez um e-book para colocar lá na Amazon. Não tem editor, né? Então, ano de publicação. Não é varchar, é year. Year é um tipo de dado especial no MySQL que grava só o ano, só os 4 dígitos do ano. Chave primária, primary key, ISBN. Engine igual InnoDB. Agora eu vou criar o exemplar. Vou copiar aqui para baixo. É mais fácil de eu ler. Perceba que eu não posso inventar moda aqui. Eu tenho que pegar exatamente as colunas que eu dei lá no mapeamento. Inclusive eu tenho por regra usar os mesmos nomes. Certo? Bom, informática nada escrito, descopia, né? Número. O número aqui é inteiro. Not null. E situação. Vamos pôr como varchar de 1. E a situação, eu vou gravar só a primeira letra, tá? Então eu vou pôr aqui um check. Check. Situação in disponível, emprestado, em manutenção. Ok? Como eu coloquei o check já vai me garantir que nunca vai ser not null, então não precisa. O que mais? Acabou, né? Acabou. Então agora eu vou colocar a chave primária. Primary key. Qual é a chave primária? É o ISBN, os dois que estavam sublinhados. Ó. Exemplar é ISBN número. ISBN, vírgula, número. Ok? Mas agora eu tenho uma coisa chamada chave estrangeira. Foreign key. A minha chave estrangeira é o ISBN. Faz referência à tabela livro, na coluna lá da tabela livro ISBN. Engine igual InnoDB. Deixa eu ver o que eu já criei aqui, que eu criei, certo, criei só a pessoa. Então vamos criar o livro. Criou a tabela de livro. Vamos criar a tabela exemplar. Criou a tabela exemplar, ok? Falta agora criar autor do livro e emprestado. Vamos copiar aqui para baixo. Autor do livro. Create table. Autor do livro. ISBN. Eu vou aproveitar aqui. E autor. Varchar de 250. Not null. Chave primária. Como são os dois que estão sublinhados, eu vou colocar ISBN, vírgula, autor. E vou colocar a chave estrangeira para a tabela livre. Ok? Agora, a última tabela, a tabela emprestado. Create. Vamos criar a tabela antes.
é autor do livro. O MySQL mostra em ordem alfabética, tá? Create table emprestado, CPF, vamos acelerar, pegar o CPF daqui, CPF, ISBN, e o número do exemplar. Primary key. Qual é a chave primária? Vamos olhar no mapeamento. Emprestados são os 3. Então eu vou colocar CPF, ISBN, número, fecha parênteses, vírgula. Foreign key, CPF, faz referência à tabela pessoa na coluna CPF. Foreign key. Agora, o que faz referência à tabela exemplar são essas duas colunas. Então, ISBN número, referências, exemplar. Você pode perguntar, eu preciso fazer referência à tabela de livro? Não necessariamente. Porque na tabela de exemplar, né, só vai ter cadastrado os livros que já estejam cadastrados na tabela livre. Então eu só faço a referência à tabela exemplar. Vamos ver se funcionou. Eu executo aqui, atualizo aqui. Se você quiser ver, você pode olhar aqui nessa ferramenta MySQL Workbench. Você pode ver que todos os comandos foram executados com sucesso. Clear. Ok? Então, criei o meu banco de dados. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar o atributo derivado para vocês. Então eu vou aqui dar um insert na tabela de pessoas. Insert em pessoa, CPF, nome, sobrenome, rua, número, complemento. Value 1, 2, 3, que é o CPF, o nome da pessoa João, o sobrenome da pessoa da Silva, da Silveira, ele mora na rua X, no número 10, casa 18. A8, tá bom, A8. Ok? Vamos inserir. Vamos inserir mais uma pessoa. 1, 2, 4. Esse será o José de Oliveira, que mora então na rua Y, número 20, na casa B27. Vamos inserir. Vamos agora fazer um select para observarmos todos os dados. Ok? Mas o nosso atributo derivado, vocês se recordam? Nós tínhamos um atributo derivado em pessoa, nome completo e endereço completo. Eu quero trazer o CPF, o nome completo e o endereço completo, ao invés de trazer os atributos como estão vindo aqui. Então o atributo derivado surge assim, ó. Select from. Sempre bom quando você for fazer referência, for usar a tabela, criar a tabela, sempre colocar o banco de dados, tá? Então eu vou adicionar aqui em todo o exemplo para ficar claro isso. Ó. Sempre que você for criar as tabelas, fazer referência à tabela, você sempre coloca o banco de dados. Por quê? A gente dificilmente faz isso, né? No caso aqui eu estou ali com o banco de dados biblioteca selecionado. Mas dentro de um software, você está lá escrevendo um código em Java, PHP, C Sharp, Python, e aí você
vamos supor que você tenha 2 bancos de dados com uma tabelas do mesmo nome, você está migrando de um para o outro. Então, é sempre bom, é uma boa prática você sempre indicar o nome do banco de dados. No caso aqui eu vou chamar de PES, que é o apelido da minha tabela. Então eu vou vir aqui, ó, PES.CPF, PES. Aí eu vou fazer o seguinte, no MySQL eu sou obrigado a usar a função concat. PES.nome, vírgula. Eu vou colocar um espacinho, PES.sobrenome. E aqui eu vou dar um apelido para essa coluna, nome completo. Aí aqui eu vou vir aqui e PES.rua, vírgula. Aí aqui eu vou pôr uma vírgula e um espaço, vírgula. PES.número, vírgula. Vou pôr um hífen aqui, PES.complemento. E esse é o endereço completo. Portanto, eu tenho os meus atributos derivados que eu tinha aqui indicado no DER, eles só vão aparecer no meu software. Ok? Então, o atributo derivado ele não existe no DER, não existe no mapeamento, ele não existe na tabela. Esse atributo ele não tem na tabela. Vamos voltar à tabela. Ó. Eu tenho nome, sobrenome, rua, número e complemento. Então eu derivo esse atributo a partir de outros atributos. Vou executar aqui, você vai ver, olha lá, atributo, nome completo e endereço completo. Ok? Então, gente, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Clica no joinha aí, que ajuda o canal, e não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima, até logo.